Um encontro casual em uma cerca reúne Clara Wren, uma jovem mulher com um amor por cavalos, e Grayson Bell, um milionário recluso assombrado por seu passado. Sua conexão inesperada floresce em algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Mas as forças sombrias conspiram contra sua felicidade. O amor deles sobreviverá aos perigos que ameaçam destruí-los. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da tarde aqueceu o rosto de Clara Wren, enquanto ela pedalava sua velha bicicleta ao longo da estrada de terra que levava à propriedade de High Ridge. Aos 25, Clara ainda parecia feminina, com seus cabelos marrom-mel puxados para trás em um simples rabo de cavalo e maquiagem mínima em seu rosto sardento. Ela usava jeans desbotados e uma camiseta azul simples, bem a roupa de alguém que planeja invadir a propriedade de um milionário. Quando os enormes portões de ferro da propriedade apareciam, Clara diminuiu a velocidade. Ela não deveria estar lá. Uma grande placa sem invasão pendurou em cima do muro, mas isso nunca a impediu antes. Desde criança, ela havia sido atraída para este lugar, ou mais especificamente, para os magníficos cavalos que percorriam seus pastos. Clara apoiou sua bicicleta contra uma árvore e caminhou em direção à cerca. Seus dedos se curvaram ao redor do fio, enquanto seus olhos revistavam o campo aberto. Um sorriso se espalhou por seu rosto quando ela os viu. Misturou lindos cavalos, pastando pacificamente à distância. "Olá, lindos", ela sussurrou. "Senti a sua falta." Clara não podia pagar aulas de equitação. Seu emprego de meio período na biblioteca local mal cobriu o aluguel e as contas médicas que sobraram de cuidar de sua tia Marta, que haviam falecido há 6 meses. Mas assistir a esses cavalos correr de graça deu a ela uma alegria. Nada mais poderia igualar. Desconhecido por Clara, na varanda da Grand Stone House que ignorava a propriedade, um homem a observava através de olhos estreitos. Grayson Bell ficou, com as mãos preparadas contra a grade, sua moldura alta rígida, enquanto observava a jovem em sua cerca. Aos 31, seus cabelos escuros já estavam começando a cinza nos templos, um resultado de estresse e não de idade. Os habitantes locais o chamavam de frio, recluso e até estranho. Após a morte de seu irmão há 3 anos, ele se retirou da sociedade quase completamente. Mas algo sobre essa mulher chamou sua atenção. A maneira gentil que ela falou com seus cavalos, a quietude em sua postura, o fato de ela ter voltado, semana após semana, apenas para assistir à distância. Sem entender completamente o porquê, Grayson decidiu abordar lá. Ele desceu a escada sinuosa de sua casa vazia e atravessou o terreno, suas botas caras esmagando a grama embaixo delas. Clara estava tão perdida em assistir a um jovem pottering prince em torno de sua mãe que não percebeu a abordagem de Grayson, até que sua sombra caiu sobre ela. Ela saltou de volta da cerca, seu rosto corando de vergonha. "Sinto muito. Eu sei que não deveria estar aqui." O rosto de Grayson permaneceu impassível, mas sua voz não tinha raiva quando ele falou. "Você é Clara Wren. Você trabalha na biblioteca da cidade." Os olhos de Clara se arregalaram. "Como você sabe meu nome?" "Cidade pequena", ele respondeu simplesmente. "Eu já te vi aqui antes, muitas vezes." Clara olhou para seus tênis gastos. "Eu vou. Eu não queria invadir." "Você pode ver todos eles", disse Grayson de repente, "se você jantar comigo esta noite." Cabeça de Clara se levantou, a boca se abrindo de surpresa. Esse milionário bonito e misterioso foi pedindo a ela um encontro? Impossível. "Não, eu não poderia." Ela gaguejou. O canto da boca de Grayson se levantou um pouco. "Não um sorriso, mas perto. Não é um encontro, apenas jantar. Não, sou bom com estranhos." Sua voz suavizou. "Mas você não se sentiu como um." Clara estudou seu rosto. Por trás da expressão cuidadosamente controlada, ela viu algo que a fez parar. Um cansaço, uma sinceridade que parecia em desacordo com sua reputação. "Só ok", ela se viu dizendo. "Que horas?" 7 horas. "O portão estará aberto para você." Com isso, Grayson se virou e se afastou, deixando Clara atordoou e se perguntando o que ela acabara de concordar. Naquela noite, Clara ficou na frente de seu
pequeno armário em seu pequeno apartamento, tentando freneticamente encontrar algo apropriado para usar para jantar com um milionário. Ela finalmente se estabeleceu em um vestido floral simples, aquele que usava em entrevistas de emprego. Não foi chique, mas foi o melhor que ela tinha. Com exatamente 7, Clara andou pelos portões abertos de High Ridge Estate, sentindo-se mal vestido e completamente deslocado. A casa principal apareceu à frente, suas janelas brilhando calorosamente contra o céu escuro. Grayson abriu a porta. Sem mordomo, sem funcionários. Ele usava uma camisa simples e calça escura, parecendo mais casual do que Clara esperava. "Você veio", disse ele, parecendo genuinamente surpreso. "Eu disse que faria", respondeu Clara. Ele a levou pela enorme casa com quartos anteriores, cheios de móveis caros que pareciam mal usados. Clara esperava jantar em uma sala de jantar formal, com copos de cristal e utensílios de prata, que ela não saberia usar corretamente. Em vez disso, Grayson a levou a uma cozinha aconchegante com uma pequena mesa de madeira para 2. Um rádio tocou suavemente no canto. "Você cozinha?" Clara não conseguiu esconder sua surpresa. "Não bem, mas sim." Ele gesticulou para ela sentar. "Nada chique, apenas massas. Espero que esteja tudo bem." Clara relaxou um pouco. "É perfeito." A conversa deles começou desajeitadamente, com pausas longas e respostas curtas. Mas à medida que a refeição avançava, algo mudou. Grayson perguntou sobre seu emprego na biblioteca, e Clara se viu contando a ele sobre seus livros favoritos. Quando ela mencionou seu amor por cavalos, seus olhos se iluminaram pela primeira vez. "Você os observa há anos", disse ele. "Por quê?" Clara olhou para o prato dela. "Meus pais não podiam pagar lições. Então eles morreram quando eu tinha 15 anos e eu fui morar com minha tia. Ela ficou doente por muito tempo antes de falecer." Recentemente, Clara deu de ombros. "Observar seus cavalos sempre me fazia sentir pacífica." Grayson assentiu, entendendo em seus olhos. "Eu sei sobre perder a família." A declaração simples manteve tão peso que Clara não precisava pedir detalhes. Depois do jantar, Grayson a levou até a porta. O ar noturno estava frio e as estrelas pontilhavam o céu acima deles. "Eles gostaram de você", disse ele de repente. "Quem?" "Os cavalos. Eles não confiam facilmente." Ele parou, seus olhos encontrando os dela. "Nem eu." Clara sorriu. "Obrigado." "Pelo jantar, Sr. Bell." "Grayson", ele corrigiu. "Você gostaria de vê-los de perto? Você poderia voltar amanhã." Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. "Sério, eu adoraria isso." 3 horas? Eu posso te mostrar os estábulos." "Eu estarei aqui." Enquanto Clara voltou pelos portões, ela se sentiu mais leve do que em meses, talvez anos, fiel a sua palavra. Clara voltou no dia seguinte. Grayson a conheceu nos portões e a levou aos estábulos, uma bela estrutura de madeira que abrigava seus cavalos premiados. "Isso é meia-noite", disse ele apresentando a um majestoso garanhão preto. "E isso é Daisy, Tempestade, Trovão, Princesa, e a pequena é a Esperança." Clara se aproximou da meia. Noite lentamente, seu coração disparou com emoção. "Posso?" Grayson assentiu, e Clara estendeu a mão para acariciar o focinho do cavalo. O animal se acariciou contra a mão, e ela riu de prazer. "Ele gosta de você", disse Grayson, observando-os nas semanas seguintes. Clara tornou-se visitante regular da High Ridge Estate. Ela ajudou a Grayson a alimentar e escovar os cavalos, aprendendo a personalidade de cada um. O potro Esperança tornou-se seu favorito, seguindo ao redor do pasto com olhos curiosos. Uma tarde ensolarada, Grayson a surpreendeu com uma oferta. "Você gostaria de aprender a andar?" Os olhos de Clara se arregalaram. "Você está falando sério?" Princesa é gentil. Ela seria perfeita para um iniciante. Naquele dia, Clara teve sua primeira aula de equitação. Grayson era paciente, mostrando-lhe como montar corretamente, como segurar as rédeas, como sinalizar o cavalo para caminhar e parar. Quando ela finalmente andou ao redor do paddock por conta própria, a alegria em seu rosto fez Grayson smile, um verdadeiro sorriso que transformou suas características geralmente sérias. Quando a primavera se virou para o verão,
A amizade de Clara e Grayson se aprofundou. Eles montaram juntos através de campos de centeio selvagem, correram ao longo da linha da cerca e passaram noites tranquilas no estábulo, compartilhando histórias sobre maçãs e aveia. Clara soube que o irmão de Grayson, Andrew, havia morrido em um acidente de equitação há 3 anos. Um acidente Grayson se culpou. Desde então, ele se retirou da sociedade, concentrando-se apenas na propriedade e nos cavalos que seu irmão amava. As pessoas na cidade pensam que você está frio, disse Clara uma noite enquanto se sentavam no banco estável. Eu sei, ele respondeu, seus olhos no sol poente. Talvez eu estivesse, até você aparecer. Clara sentiu suas bochechas aquecidas com suas palavras. Ela começou a cuidar de Grayson, mais do que queria admitir. Mas ela manteve seus sentimentos escondidos, com medo de arruinar a amizade que haviam construído. Uma tarde chuvosa. Uma tempestade rolou enquanto estavam andando. Eles voltaram para os estábulos encharcando e rindo. No interior, um dos cavalos mais jovens, Tempestade, ficou assustado com o trovão. Clara se aproximou dele gentilmente, falando em tons calmantes até o animal se acalmar. Grayson a observou, com admiração. Você tem um presente com eles. Quando Clara se virou, ela notou que as mãos dele tremiam um pouco. Sem pensar, ela estendeu a mão e os levou na dela. A tempestade passará, disse ela suavemente, o que significa mais do que apenas o tempo. Grayson olhou para as mãos unidas e depois para o rosto dela. Algo mudou em seus olhos. Um calor, uma pergunta, uma possibilidade. O momento foi quebrado pelo som dos pneus em cascalho. Um elegante carro preto parado do lado de fora do estábulo e um homem mais velho, de aparência severa em um terno caro, saiu, segurando um guarda-chuva. Grayson, o homem chamou. Precisamos conversar. A expressão de Grayson foi imediatamente fechada. Meu administrador, explicou a Clara. Eu voltarei. Clara se ocupou com os cavalos enquanto Grayson conversou com o homem lá fora. Suas vozes foram abafadas pela chuva, mas ela sabia dizer pela linguagem corporal que a conversa era tensa. Quando Grayson voltou, seu rosto estava perturbado. Está tudo bem? Clara perguntou. Apenas negócios, ele respondeu. Mas ela sabia que ele não estava sendo totalmente verdadeiro. Naquela noite, enquanto Clara se preparava para sair, Grayson parecia distraído. Ele a levou até a bicicleta dela em silêncio, seus pensamentos claramente em outro lugar. O mesmo horário de amanhã? Ela perguntou esperançosamente. Grayson hesitou. Clara, há algo que eu preciso lhe dizer. Ele foi interrompido pelo telefone tocando. Com um olhar apologético, ele respondeu, dando alguns passos para atender a ligação. Clara esperou, um sentimento desconfortável se estabelecendo em seu estômago. Quando Grayson voltou, sua expressão era ilegível. Eu tenho que ir à cidade por alguns dias, disse ele. Business é importante. Oh, Clara tentou esconder sua decepção. Claro, você ainda pode vir ver os cavalos. Senhora Winters, a governanta, estará aqui. Clara assentiu, embora não fosse o mesmo sem ele. Eu te vejo quando você voltar, então. Grayson parecia que queria dizer mais, mas em vez disso, ele simplesmente apertou a mão dela brevemente antes de voltar para a casa. 3 dias se passaram sem nenhuma palavra de Grayson. Clara visitava os cavalos todas as tardes, mas a propriedade parecia vazia sem ele. A senhora Winters estava educada, mas distante, assistindo Clara com olhos curiosos enquanto se movia pelos estábulos. No 4º dia, Clara chegou para encontrar um envelope no banco estável, com o nome dela escrito nele na picante escrita de Grayson. Seu coração batendo, ela abriu e leu. Clara, você me lembrou como é respirar novamente. Mas eu preciso saber se isso é real, ou se você só veio para os cavalos. Grayson? Clara olhou para a carta, confusa com seu significado. Claro, ela veio para os cavalos inicialmente, mas agora, seus pensamentos foram interrompidos por um chiqueiro em pânico. Clara largou a carta e correu para fora. A senhora Winters estava pedindo por ela do Passadure. A esperança está faltando. A mulher mais velha chorou. O portão estava aberto. O sangue de Clara ficou frio. Esperança, o jovem potro que ela tinha amado, se foi.
Sem hesitar, ela correu em direção ao portão aberto, examinando os campos nebulosos além da propriedade. Distância, através da névoa, ela viu uma figura levando um cavalo assustado. Não Grayson, mas alguém familiar. Alguém do passado dela. Clara congelou, seu coração martelando em seu peito. Foi Jake Mercer, seu ex-namorado, que havia partido seu coração e desapareceu com suas economias há 2 anos. A única pessoa que ela jurou nunca mais ver. E agora, ele tinha esperança. Tudo o que ela encontrou em High Ridge Estate, os cavalos, Grayson numa chance de felicidade, Saul se sentiu ameaçado. Enquanto olhava para a figura de retirada de Jake, uma questão terrível ecoou em sua mente. Como ele a encontrou? E por que ele estava aqui agora? O coração de Clara bateu no peito enquanto ela correu depois de Jake Mercer. O nevoeiro girou ao seu redor, dificultando a mantê-lo à vista. Os vizinhos assustados de Hope a guiaram para a frente. "Jake, pare agora!" Clara gritou, sua voz ecoando pelo campo. Jake se virou, surpresa piscando em seu rosto bonito quando a viu. Aos 30, ele ainda tinha o mesmo sorriso encantador que a deixara fraca nos joelhos. Mas Clara sabia melhor agora. Por trás desse sorriso havia um homem que havia roubado suas economias e desapareceu sem uma palavra há 2 anos. "Clara, bem, isso não é uma surpresa", disse Jake, segurando-se com força na corda principal de Hope enquanto o potro tentava se afastar. "Deixe-a ir", Clara exigiu, aproximando-se cautelosamente. "Ela não pertence a você." O sorriso de Jake aumentou. "Na verdade, fui contratado para levar esse cavalo. Nada pessoal, apenas negócios." "Contratado? Por quem?" Clara não podia acreditar no que estava ouvindo. "Essa não é sua preocupação." Jake passou por ela em direção à propriedade. "Embora eu esteja surpreso em encontrá-lo aqui. Comprei um namorado rico agora, hein? Sweat up in the world." Clara ignorou sua provocação. "A esperança é apenas um bebê. Ela está assustada. Por favor, Jake." Algo em sua voz deve ter chegado a ele porque a expressão de Jake se suavizou um pouco. "Olha, eu não quero te machucar. Clara, eu nunca o fiz, mas preciso deste trabalho." "Tudo o que eles estão pagando não vale a pena", disse Clara, chegando mais perto. "Roubar um cavalo é um crime grave." Jake hesitou, e naquele momento, Clara se lançou para a frente e pegou a corda de Hope. O potro imediatamente pressionou contra ela, tremendo. "Você sempre se importava mais com os animais do que as pessoas." Jake murmurou, liberando o aperto na corda. "Por que você está fazendo isso?" Clara perguntou, acariciando o pescoço de Hope para acalmá-la. "A verdade, Jake." Jake passou a mão pelo cabelo. "Eu devo dinheiro a algumas pessoas. Pessoas más. Eles ouviram falar da minha conexão com você e disseram que se eu tivesse esse cavalo, eles limpariam minha dívida." "Conexão comigo? Do que você está falando?" Antes que Jake pudesse responder, o som de um motor de carro cortou o nevoeiro. Os faróis apareceram na estrada e um SUV preto percorreu uma parada por perto. A porta do motorista se abriu e Grayson pulou, o rosto de uma máscara de fúria enquanto ele se apressava em sua direção. "Afaste-se do meu cavalo!" Ele rosnou para Jake, colocando-se entre Clara e o outro homem. Jake levantou as mãos. "Fácil, cara. Apenas conversando com minha velha namorada." Os olhos de Grayson dispararam para Clara. "Namorada?" "Ex", esclareceu Clara rapidamente. "De muito tempo atrás. E uma coincidência encontrando-a aqui", acrescentou Jake com um sorriso. "Small world." "Não existe coincidências", disse Grayson friamente. "Quem te enviou?" A expressão confiante de Jake vacilou, sob o olhar intenso de Grayson. "Olha, eu não quero nenhum problema. Você trouxe problemas quando entrou na minha propriedade e tentou roubar meu cavalo", disse Grayson, puxando o telefone. "Estou chamando o xerife. Espere." Jake recuou. "Foi Victor Maxwell, ok? Ele me contratou." Grayson congelou, seu dedo pairando sobre a tela. Vencedor? O nome significava claramente algo para ele, embora Clara nunca tivesse ouvido isso antes. "Ele disse que você teria saiba o porquê", Jake continuou. "Algo sobre as pontuações antigas." O rosto de Grayson empalideceu.
Saia da minha propriedade agora. E diga a Victor se ele quer resolver as coisas, ele vem diretamente até mim, não através dos meus cavalos ou... Ele olhou para Clara. Qualquer outra pessoa. Jake não precisou ser informado 2 vezes. Ele se virou e correu de volta para a estrada, desaparecendo no nevoeiro. Clara levou Hope de volta para o pasto, com Grayson andando silenciosamente ao lado dela. Uma vez que o potro estava de volta com segurança com a mãe, Clara se virou para encará-lo. Você voltou cedo da sua viagem, disse ela. A senhora Winters ligou. Ela disse que alguém estava assistindo à propriedade. Os olhos de Grayson estavam perturbados. Eu estava preocupado. Quem é Victor Maxwell? Grayson desviou o olhar. Alguém do meu passado. Alguém que me culpa pela morte do meu irmão. Ele foi responsável pelo acidente do seu irmão? Clara perguntou gentilmente. Não. A voz de Grayson era quase audível. Eu era. De volta ao estábulo, eles se sentavam lado a lado no banco de madeira, onde Clara encontrou sua carta. Aquele que ela caiu e nunca terminou de ler. Andrew e eu estávamos correndo, começou Grayson, olhando para suas mãos. Estava chovendo, como hoje. O chão estava escorregadio. Eu o empurrei para ir mais rápido, para dar um salto. Ele não estava pronto. Quando Andrew caiu, Victor estava lá. Ele viu tudo. Ele era amigo de Andrew? Mais do que isso. Victor amou meu irmão. Grayson fechou os olhos brevemente. Eles estavam juntos. Victor nunca me perdoou pelo que aconteceu. Clara pegou a mão de Grayson. Foi um acidente, Grayson. Um acidente que causei. Ele olhou para ela com dor crua nos olhos. Victor jurou que pegava tudo o que eu amava. Assim, como eu tirava tudo dele. E ele acha que roubar esperança o machucaria? Ele sabe que os cavalos são minha vida. O aperto de Grayson apertou sua mão. Pelo menos eles estavam até você aparecer. A respiração de Clara presa. Sua carta. Você perguntou se eu só vim para os cavalos. Você fez? No começo, sim, ela admitiu. Mas agora, antes que ela pudesse terminar, a senhora Winters apareceu na porta estável, seu rosto beliscado com preocupação. Sr. Bell, há um chamado para você. É o Sr. Hamilton. Grayson assentiu. Eu estarei aí. Quando a governanta saiu, ele voltou para Clara. Martin Hamilton é meu advogado. Depois do que aconteceu hoje, preciso falar com ele. Claro, disse Clara, embora a decepção tenha levado sobre ela. Mais uma vez o momento deles foi interrompido. Fique para o jantar? Grayson perguntou em pé. Temos muito o que falar. Clara sorriu. Eu gostaria disso. Enquanto Grayson atendeu, Clara ficou nos estábulos, checando cada cavalo para garantir que eles estivessem bem após a emoção do dia. Ela se perguntou sobre as palavras de Jake, como alguém havia descoberto sua conexão e a usou contra ele. Não poderia ser uma coincidência que seu ex-namorado tenha aparecido em High Ridge Estate visando a única coisa que Grayson mais amava. Enquanto escovava o casaco brilhante da Midnight, Clara ouviu passos atrás dela. Esperando Grayson, ela virou um sorriso que desapareceu rapidamente quando viu que era a senhora Winters. Que ele se importa com você, disse a mulher mais velha sem preâmbulo. Eu não o vi assim desde antes do acidente. Eu também me preocupo com ele, respondeu Clara. A senhora Winters se aproximou, abaixando sua voz. Então você deve conhecer o administrador, o Sr. Blackwood. Está tentando ter Grayson declarado mentalmente impróprio para gerenciar a propriedade. Clara olhou para ela em choque. O quê? Por quê? Dinheiro, é claro. Se o Sr. Blackwood controla a propriedade, ele controla a fortuna, e ele não aprova... Winters olhou significativamente para Clara. Distrações. Foi o que ele quis dizer. Clara sussurrou, lembrando. A conversa que ela havia vislumbrado entre Grayson e seu administrador na chuva. Ele disse a Grayson algo sobre perder tudo. O Sr. Blackwood disse a ele que, se ele o deixasse entrar, ele pode perder todo o resto, confirmou a Sra. Winters. Foi um aviso. Clara se sentiu doente. Grayson sabe sobre a coisa da competência mental? Não. Eu ouvi Sr. Blackwood no telefone. Ele está reunindo evidências, alegando que Grayson tem sido instável desde a morte de seu irmão. Os olhos da governanta estavam tristes. Os cavalos, o isolamento e agora...
Clara terminou. Ele acha que estou atrás do dinheiro. De Grayson, você é? Não, eu nem sabia quem era Grayson quando nos conhecemos. Acabei de vir para os cavalos. A senhora Winters estudou o rosto e depois assentiu. Eu acredito em você, mas o Sr. Blackwood não vai. E agora, com essa pessoa vencedora causando problemas, a mente de Clara correu. Se Blackwood tivesse sucesso, Grayson perderia sua casa, seus cavalos, tudo o que importava para ele. E Victor Maxwell parecia determinado a prejudicar Grayson, da maneira que pudesse. O que posso fazer? Clara perguntou. Tenha cuidado, alertou a Sra. Winters. O Sr. Blackwood tem olhos em todos os lugares, e depois do incidente de hoje, ele terá ainda mais munição contra Grayson. O som de passos se aproximando silenciou sua conversa. Grayson apareceu na porta, sua expressão sombria. Má notícia? Clara perguntou. Victor entrou com uma reclamação contra a propriedade, disse Grayson. Ele diz que investiu dinheiro nos cavalos com Andrew, que metade deles pertence a ele. Ele pode fazer isso? Meu advogado diz que a reivindicação é fraca, mas levará tempo para lutar. Grayson passou a mão sobre o rosto, e Blackwood está furioso com a violação de segurança. Ele está chamando uma reunião de emergência dos curadores amanhã. Clara sentiu um frio. A Sra. Winters estava certa. As coisas estavam se movendo rapidamente. Talvez eu deva ir, disse ela em silêncio. Eu pareço estar causando problemas. Grayson atravessou o espaço entre eles em 3 passos. Não diga isso. Nunca diga isso. Ele pegou as mãos dela nas dele. Você é a única coisa boa que aconteceu comigo em 3 anos. A intensidade em seus olhos fez a corrida do coração de Clara. Grayson, há algo que você deve saber. Sobre Blackwood. A porta estável se abriu com um estrondo, cortando suas palavras. Um homem alto em um terno caro entrou. Seu rosto girou com desprezo enquanto olhava de Grayson a Clara. Então é verdade, ele disse friamente. Enquanto a propriedade enfrenta uma crise legal, você está brincando de estável com o bibliotecário local. Blackwood, reconheceu Grayson, sua voz apertada. Esta é dificilmente a hora. Pelo contrário, esta é exatamente a... Ora, Blackwood gesticulou para Clara. Esta associação precisa terminar, agora, antes de perder tudo que sua família construiu. Clara sentiu as mãos de Grayson apertarem o dela. Saia, disse Grayson a Blackwood, sua voz perigosamente silenciosa. Estou tentando protegê-lo, insistiu Blackwood. Você não está pensando claramente desde que Andrew morreu. O isolamento, a obsessão por esses animais e agora esse relacionamento inadequado. Clara não é inadequada, Grayson o interrompeu. E meu relacionamento com ela não é da sua conta. Os olhos de Blackwood se estreitaram. É quando isso afeta a propriedade. Você tem alguma ideia do que as pessoas da cidade estão dizendo? Que você deixou entrar em que o ouro se mudar. Suficiente. Grayson gritou. Eu quero você fora da minha propriedade agora. Você não pode me dispensar, disse Blackwood presunçosamente. Sou administrador da sua família há 20 anos. Tenho certos direitos. Direitos que você está abusando, rebateu Grayson. Você achou que eu não descobriria suas reuniões com os outros curadores? Suas tentativas de me declarar incompetente? A confiança de Blackwood vacilou. Quem te disse? Não importa. O que importa é que você seja demitido. Meu advogado entrará em contato. Grayson apontou para a porta. Agora saia antes de você remover. Por um momento, Blackwood parecia que ele poderia discutir mais. Então seu rosto endureceu e ele se virou para Clara. Você fez um inimigo poderoso hoje, senhorita Wren. Espero que ele valha a pena. Com isso, ele saiu do estábulo. Assim que ele se foi, Grayson puxou Clara nos braços. Sinto muito, ele não tinha o direito de falar com você dessa maneira. Clara olhou para ele. Isso é verdade? Ele estava tentando você, declarou incompetente? Sim. Martin confirmou. Blackwood está planejando isso durante meses, reunindo evidências da minha suposta instabilidade mental. O domínio de Grayson se apertou. Mas demiti-lo não será o fim. Ele tem aliados entre os curadores. E agora a reivindicação de Victor contra os cavalos, acrescentou Clara. Tudo está acontecendo de uma só vez.
Não é uma coincidência, disse Grayson. Victor e Blackwood estão trabalhando juntos. Eles estão o tempo todo. Clara ofegou. É por isso que Jake sabia sobre mim. Blackwood deve ter dito a Victor que enviou Jake para roubar a esperança, sabendo que isso causaria mais problemas para você. Grayson assentiu sombriamente. Eles estão tentando provar que não consigo gerenciar a propriedade, que ainda sou muito consumida pela dor por Andrew para pensar com clareza. Seus olhos encontraram os dela. Mas eles estão errados. Pela primeira vez em 3 anos, estou pensando claramente. Por sua causa. A ternura em sua voz fez o coração de Clara inchar. O que acontece agora? Agora lutamos, George Grayson, com determinação. Martin está reunindo evidências da má conduta de Blackwood. E quanto a Victor, ele suspirou. Eu preciso enfrentá-lo. Depois de todo esse tempo, precisamos falar sobre Andrew. Vou ajudar o mais possível, prometeu Clara. Não será fácil, alertou Grayson. Os curadores podem congelar minhas contas. Victor pode fazer mais tentativas de levar os cavalos. E a cidade fofoca. Eu não me importo com nada disso, disse Clara firmemente. Eu me preocupo com você. E os cavalos? Grayson sorriu. Um sorriso real e caloroso que iluminava os olhos. Então eu posso enfrentar qualquer coisa. Ele se inclinou e gentilmente, quase hesitante, pressionou os lábios nos dela. O beijo foi macio. Macio, cheio de promessa. Quando eles se separaram, Clara parecia sem fôlego. Desculpe, Grayson murmurou. Eu queria fazer isso por semanas. Não, se desculpe, respondeu Clara sorrindo para ele. Eu queria que você fizesse. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à casa para jantar, o sol poente pintou o céu em tons de rosa e ouro. Os cavalos roçavam pacificamente em seu pasto, sem saber da tempestade se reunindo ao redor de todos. Naquela noite, durante uma refeição simples na cozinha de Grayson, eles fizeram planos. Grayson se reuniria com os curadores restantes em que ele ainda confiava. Clara levaria turnos extras na biblioteca para evitar dar mais munição a Blackwood, sobre sua mudança para aproveitar Grayson. Sinto que deveria ficar longe, para facilitar as coisas para você, admitiu Clara. É exatamente isso que eles querem, disse Grayson, estendendo a mão para a mão dela. Para me isolar de novo. Eu não vou deixar eles. Enquanto Clara pedalava para casa naquela noite, sua mente estava cheia de pensamentos rodopiantes. Em apenas algumas semanas, sua vida havia mudado completamente. O que havia começado como fascínio infantil por cavalos a levou a Grayson, um homem que se cura de suas próprias feridas, lutando para proteger o que ele amava. E agora, ela fazia parte dessa luta. Clara não tinha ideia de que, em uma cidade, em um bar pouco iluminado, Jake Mercer estava deslizando para um estande em frente a Victor Maxwell e Richard Blackwood, sua expressão preocupada. Ela me parou, Jake estava dizendo. Eu não conseguia pegar o cavalo. Lamentável, Blackwood respondeu friamente, mas talvez útil. A reação de Belle, abrindo casa, confrontando você, demonstra sua instabilidade. Victor assentiu, seu rosto bonito com muita dor e nova determinação. E agora conhecemos sua fraqueza. Clara? Jake perguntou. Olha, eu concordei em pegar o cavalo, mas nunca disse nada sobre machucar Clara. Victor se inclinou para a frente. Ninguém vai machucar lá. Mas Grayson Bell tirou tudo de mim. É justo eu devolver o favor. Blackwood sorriu finamente. Nosso próximo passo requer precisão. Se Bell pensa que venceu me demitindo, ele está enganado. Ele se virou para Jake. Você disse que você e Clara têm história. Quanto ela sabe sobre você? Jake mudou desconfortavelmente. O suficiente para me odiar. Eu peguei a economia dela e desapareci. Perfeito, disse Victor, seus olhos brilhando. Porque precisamos que você se reconecte com sua antiga namorada. Faça uma oferta que ela não pode recusar. Jake parecia incerto. Que tipo de oferta? Blackwood deslizou um envelope across a mesa. O tipo que testa onde estão suas verdadeiras lealdades. Uma brisa fresca do outono enferrujou através das árvores ao redor da propriedade de High Ridge, quando Clara chegou para sua visita matinal. 3 semanas se passaram desde o confronto com Blackwood,
e a propriedade estava mais silenciosa agora. Não há mais reuniões de administração na casa principal. Não há mais carros suspeitos estacionados nos portões. Mas a batalha estava longe de terminar. Clara encontrou Grayson no celeiro, verificando a perna da frente da princesa. A égua pisou em uma pedra afiada ontem, causando um pequeno corte que precisava de monitoramento. Como ela está? Clara perguntou, colocando sua bolsa. Grayson olhou para cima, seu rosto brilhando ao vê-la. Melhor, o inchaço caiu. Ele se levantou, escovando o feno de seus jeans. Como foi o trabalho? Ocupado. Programa de leitura de final de verão significa muitos livros para classificar. Clara se aproximou, deixando-o puxar, lá para um abraço rápido. Esses pequenos momentos de afeto ainda pareciam novos e maravilhosos. Alguma palavra do seu advogado? A expressão de Grayson escureceu. Martin ligou esta manhã. Os curadores estão se reunindo amanhã para votar na suspender do meu controle da propriedade até que o tribunal decida sobre a petição de Blackwood. O coração de Clara afundou. Apesar de Grayson demitir Blackwood, o administrador havia seguido sua ameaça, registrando documentos formais alegando que Grayson era mentalmente inapto para gerenciar os bens de sua família. Quantos curadores o apoiam? 3 em cada 7. Grayson passou a mão pelo cabelo. Não é suficiente. Clara apertou o braço gentilmente. E a situação de Victor? Nenhum movimento de sua reivindicação sobre os cavalos, mas Martin acha que é apenas uma distração, uma maneira de adicionar estresse e me fazer parecer instável quando reajo. Clara assentiu. Fazia sentido. Tudo o que aconteceu, Jake tentando roubar a esperança, as acusações de Blackwood, a reivindicação legal de Victor, parecia projetada para levar Grayson ao seu ponto de ruptura. Precisamos provar que eles estão trabalhando juntos, disse ela. Se pudéssemos mostrar aos curadores que Blackwood está conspirando com Victor contra você, é exatamente isso que Martin está tentando fazer. Grayson verificou seu relógio. Falando nisso, preciso encontrá-lo na cidade em 1 hora para assinar alguns papéis. Clara assentiu. Vou ficar com os cavalos. A senhora Winters me pediu para ajudar lá a limpar a sala de aderência de qualquer maneira. Grayson sorriu. Você sabe que não precisa fazer tarefas por aqui, certo? Você não é uma mão estável. Gosto de ajudar, disse Clara simplesmente. Isso me faz sentir útil. Grayson tocou sua bochecha gentilmente. Você é muito mais do que útil, Clara Wren. Ele a beijou suavemente antes de pegar sua jaqueta. Eu não deveria estar mais do que algumas horas. Depois que Grayson saiu, Clara passou a manhã ajudando a senhora Winters a organizar a sala de aderência. A mulher mais velha se tornou um aliado de confiança, mantendo Clara informada sobre os negócios da propriedade e avisando a quando certos curadores estavam visitando. O Sr. Blackwood veio ontem, disse Winters, enquanto poliam celas. Esgueirando-se enquanto Bell estava andando. Disse que estava coletando itens pessoais de seu escritório, mas eu o peguei no estudo do Sr. Bell, passando por sua mesa. Você contou a Grayson? Claro. Mas não havia nada importante para Blackwood encontrar. A Sra. Winters suspirou. Esse homem queria o controle dessa propriedade há anos. Andrew foi o único que viu através dele. Clara fez uma pausa no polimento. Andrew, o irmão de Grayson? A Sra. Winters assentiu. Ele nunca confiou em Blackwood. Disse que o homem tinha uma maneira de torcer as coisas, fazendo as pessoas duvidarem de si mesmas. Depois que Andrew morreu, Bell estava tão consumido com culpa que parou de prestar atenção ao lado comercial das coisas. Deu a Blackwood muita liberdade. E agora Blackwood não quer desistir, murmurou Clara. Exatamente. A Sra. Winters olhou para Clara com cuidado. Tenha cuidado com esse homem, senhorita Wren. Ele é perigoso quando não consegue o que quer. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, até que o som de um carro na entrada de carros de cascalho fizesse com que os dois olhassem para cima. Isso já não pode ser o Sr. Bell, a Sra. Winters disse, franzindo a testa. Ele só passou 30 minutos. Clara caminhou até a janela e sentiu seu estômago cair. O velho sedã azul de Jake estava estacionado do lado de fora do estábulo.
É Jake, disse ela. Meu ex. Os olhos da Sra. Winters se arregalaram. Aquele que tentou roubar esperança? Devo chamar o xerife? Clara hesitou. Jake estava trabalhando com Blackwood e Victor, mas ele também parecia desconfortável com seus planos. Talvez ela pudesse obter informações dele. Não, ela decidiu. Vou falar com ele, mas fique perto, apenas por precaução. A Sra. Winters assentiu pegando um forro pesado. Eu estarei bem dentro da sala de alimentação. Clara saiu quando Jake saiu do carro. Ele parecia nervoso, constantemente olhando ao redor como se estivesse esperando ser pego. Você não deveria estar aqui, disse Clara friamente. Grayson poderia prender você por invasão novamente. Eu sei, Jake levantou as mãos. Mas eu precisava falar com você, sozinho. Sobre o quê? Jake olhou por cima do ombro antes de responder. Blackwood e Victor. Eles estão planejando algo grande, Clara. Algo que vai machucar Belle, ruim. Clara cruzou os braços. Por que você está me dizendo isso? E por que eu deveria acreditar em você? Porque Jake parecia genuinamente perturbado. Porque, apesar de tudo, não quero vê-lo magoado. E você estará se ficar confuso com Belle. O que eles estão planejando? Clara exigiu. Jake suspirou. Eles têm mais do que apenas a coisa da competência mental. Victor encontrou os antigos periódicos de Andrew, páginas em que ele escreveu sobre o comportamento imprudente de Belle, seu temperamento. Eles vão usá-los no tribunal para provar que Belle foi responsável pela morte de seu irmão. Clara se sentiu doente. Grayson já se culpou. Ver as palavras de Andrew devastariam-o. E há mais, continuou Jake. Blackwood tem evidências de que parte do dinheiro da propriedade foi transferida para contas offshore depois que Andrew morreu. Ele vai afirmar que Belle fez isso, que está desviando de sua própria confiança. Isso é ridículo, disse Clara. Grayson nunca iria... Não importa se ele fez isso ou não, a evidência parece real. Jake se aproximou. Clara, esses caras não estão jogando. Eles querem tudo o que Belle tem e destruirão qualquer pessoa que atrapalhe, incluindo você. A mente de Clara correu. Se o que Jake estava dizendo era verdadeiro, Grayson estava ainda mais problemático do que eles pensavam. Por que você está realmente aqui, Jake? O que eles querem? Jake teve a decência de parecer envergonhada. Eles me enviaram com uma oferta. Que tipo de oferta? Eles sabem que você está perto de Belle, que você está ajudando com os cavalos, passando um tempo na propriedade. Jake enfiou a mão em sua jaqueta e puxou um envelope. Eles querem informações. Qualquer coisa que possa ajudar seu caso contra ele. Clara olhou para o envelope. Eles querem que eu espinere Grayson? Jake assentiu. Se você concorda, eles pagarão $50.000. Clara sentiu raiva ferver dentro dela. Você realmente acha que eu faria isso? Que eu o traía por dinheiro? As pessoas fizeram pior por menos, disse Jake em silêncio. Olha, eu sou apenas o mensageiro. Mas se você recusar isso, eles encontrarão outra maneira de separar vocês dois. Blackwood tem conexões com a placa da biblioteca. Ele poderia ter você demitido. Deixe-o tentar, disse Clara ferozmente. Não tenho medo dele. Jake parecia genuinamente preocupado agora. Você deveria estar. Ambos deveriam estar. Ele estendeu o envelope novamente. Apenas leve. Pense nisso. Contra seu melhor julgamento. Clara tomou o envelope. Saia daqui, Jake, e diga a Blackwood e Victor que escolheram a pessoa errada para intimidar. Jake assentiu e depois a surpreendeu ao acrescentar. Tenha cuidado, Clara. Esses caras brincam. Sujos e... Ele hesitou. Sinto muito. Por tudo. Sobre nós. Antes que Clara pudesse responder, Jake voltou para o carro e foi embora. Clara ficou observando até que suas luzes traseiras desaparecessem na garagem, o envelope pesado na mão dela. A Sra. Winters emergiu da sala de alimentação, ainda segurando o forquinho. O que ele queria? Clara levantou o envelope. Para me comprar off. Eles querem que eu espinere Grayson. Os olhos da Sra. Winters se arregalaram. O nervo, você vai dizer ao Sr. Bell, é claro? Claro, disse Clara, embora uma dúvida incômoda tivesse se formado em sua mente. Se Grayson soubesse disso,
Ele poderia insistir que ela fique longe por sua própria segurança. E agora, ele precisava dela mais do que nunca. O som de outro carro que se aproximava fez os dois girarem. Desta vez, foi o SUV preto de Grayson, retornando muito antes do esperado. Ele saiu rapidamente, seu rosto tenso. Clara, precisamos conversar. A senhora Winters se desculpou com tato, voltando para a casa principal, enquanto Grayson levou Clara a um banco do lado de fora do estábulo. O que está errado? Clara perguntou, ainda segurando o envelope de Jake nas costas. Martin recebeu uma cópia dos documentos que a Blackwood planeja apresentar na reunião de amanhã. A voz de Grayson estava tensa. Eles têm declarações de pessoas da cidade alegando que me viram agindo de forma irregular, que eu sou instável desde que Andrew morreu. Isso não é verdade, disse Clara com firmeza. Fica pior. Grayson não conseguiu encontrar seus olhos. Eles têm informações sobre você, sobre sua situação financeira depois que sua tia morreu, o dinheiro que Jake roubou de você. Clara sentiu frio. Como eles poderiam saber sobre isso? Jake deve ter dito a eles. Eles estão tentando pintá-lo como... Grayson lutou com as palavras. Como um digger de ouro, Clara terminou para ele. Alguém desesperado o suficiente por dinheiro para atingir um milionário vulnerável. Grayson assentiu miseravelmente. Eles estão usando nosso relacionamento como prova do meu mau julgamento, alegando que estou sendo manipulado. Isso é ridículo. Eu sei. Grayson pegou as mãos, finalmente percebendo o envelope que ela estava segurando. O que é isso? Clara hesitou, depois entregou a ele. Jake estava aqui. Blackwood e Victor o enviaram com uma oferta. $50.000 se eu espionar você e ajudar o caso deles. Grayson olhou para o envelope, sua expressão endurecendo. Abra. Clara abriu o envelope. No interior, havia um cheque feito para... ela por $10.000 primeiro pagamento, junto com um telefone queimador e uma nota com instruções sobre as informações que eles queriam e como contatá-las. Isso está ficando fora de controle, disse Grayson, sua voz apertada de raiva. Eles estão tentando suborná-lo agora? Eles estão desesperados, respondeu Clara. O que significa que eles estão preocupados. Devemos estar fazendo algo certo. Grayson balançou a cabeça. Ou eles estão apenas começando. Ele ficou abruptamente. Eu preciso ligar para Martin. Enquanto Grayson se afastou para fazer sua ligação, Clara olhou para o cheque na mão dela. $50.000 eram mais dinheiro do que ela já teve. Isso poderia pagar as contas médicas restantes da tia, consertar o teto com vazamento de seu apartamento, comprar um carro confiável para substituir sua antiga bicicleta. Mas isso custaria algo inestimável. Sua integridade e a confiança de... Grayson. Clara rasgou o cheque ao meio e depois em quartos, deixando as peças se espalharem no vento. Quando Grayson voltou, sua expressão era sombria. Martin diz que isso é tentativa de testemunho. É um crime. Podemos levar isso à polícia. E, então o quê? Clara perguntou. Blackwood negará estar envolvido. Ele dirá que Jake agiu sozinho. Ainda é uma evidência de uma conspiração contra mim, insistiu Grayson. Isso poderia ajudar a adiar o voto de amanhã. Clara assentiu, embora não estivesse convencida. Blackwood tinha tomado cuidado. A nota no envelope não foi assinada, e o telefone não pôde ser rastreado para ele. Naquela noite, eles se sentaram na cozinha de Grayson, revisando suas opções com Martin Hamilton sobre o Viva Voz. A voz do advogado estava cansada, mas determinada. Entrei em contato com os 3 curadores que o apoiam, estava dizendo Martin. Eles concordaram em solicitar um adiamento do voto de amanhã à luz dessa tentativa de suborno. Isso vai funcionar? Clara perguntou. Pode nos comprar uma semana, respondeu Martin. Mas Blackwood tem a maioria. A menos que possamos convencer outro administrador a apoiar Grayson, o resultado parece sombrio. A mandíbula de Grayson se apertou. E se eles votarem para suspender meu controle? Então Blackwood assume o cargo de executor temporário até... O CORT toma uma decisão final sobre a petição de competência. Martin suspirou, o que pode levar meses. E os cavalos? Clara perguntou calmamente. A reivindicação de Victor?
Isso é separado, mas relacionado. Se Grayson perde o controle da propriedade, as chances de Victor de ganhar sua alegação melhoram significativamente. Depois que a ligação terminou, Clara e Grayson ficaram em silêncio pesado. O futuro que eles haviam começado a construir juntos pareciam estar desmoronando diante de seus olhos. Você deveria ir, disse Grayson de repente. Fique o mais longe possível dessa bagunça. Clara olhou para ele. O que você está falando? Eles estão segmentando você agora, Clara. Usando você contra mim, só vai piorar. Os olhos de Grayson estavam doloridos. Eu não posso deixar você ser arrastado comigo. Essa não é a sua decisão de tomar, disse Clara firmemente. Eu não vou a lugar nenhum. Você pode perder o emprego, sua reputação. Eu não ligo. Clara mudou-se para se ajoelhar na frente dele, pegando as mãos dela. Passei minha vida inteira assistindo à felicidade à distância, de pé às cercas olhando. Agora finalmente encontrei algo real, algo pelo qual vale a pena lutar. Não estou indo embora. Grayson a puxou para os braços, segurando-a com força. Eu não te mereço. Sim, você faz. Clara sussurrou contra o peito dele. Nós dois merecemos uma chance de felicidade. Mais tarde naquela noite, enquanto Clara se preparava para sair, Grayson a levou para sua bicicleta como de costume. A noite estava clara, estrelas espalhadas pelo céu como diamantes. Eu tenho pensado, ele disse de repente, sobre o que aconteceria se eu perdesse o controle da propriedade. Vamos lutar, Clara garantiu a ele. Vamos apelar. Mas se perdermos... Grayson respirou fundo. Os cavalos são o que mais importa. Eu não aguentava ver-los vendidos ou negligenciados. Isso não vai acontecer, disse Clara, embora não tivesse certeza de como eles poderiam evitá-lo. Pode haver uma maneira. Os olhos de Grayson eram intensos à luz da lua. Se fôssemos casados, você teria direitos legais sobre a propriedade. Os direitos de Blackwood não poderiam ignorar. Clara sentiu seu coração parar. Casado? Grayson, só nos conhecemos há alguns meses. Eu sei que parece louco, ele admitiu. E talvez seja, mas também sei como me sinto por você. Sua voz suavizou. Eu te amo, Clara. Acho que tenho desde o primeiro jantar, quando você riu da minha terrível macarrão. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu também te amo. Mas o casamento, agora, isso apenas daria a Blackwood mais munição. Ele alegaria que você está agindo impulsivamente, que prova seu argumento sobre seu estado mental. Grayson, suspirou. Você está certo. Não estou pensando claramente. Ele tocou seu rosto gentilmente. Mas o sentimento por trás disso é real. O que quer que aconteça amanhã, o que quer que Blackwood e Victor joguem contra nós, nós enfrentaremos isso juntos. Clara voltou para casa com a mente e o coração cheia. Ela amava Grayson. Ela sabia disso agora além de qualquer dúvida. E ela não o abandonaria quando ele mais precisava dela. Mas quando ela se aproximou de seu pequeno prédio de apartamentos, ela notou um carro estacionado do outro lado da rua. Um carro que ela reconheceu. Jake estava esperando por ela. Clara considerou. Brevemente ignorá-lo, mas a curiosidade venceu. Ela levou a bicicleta para o carro dele. E agora? Ela perguntou através da janela aberta dele. Venha fazer outra oferta? Jake parecia perturbado. Não. Eu vim para avisá-lo. Eles sabem que você recusou o dinheiro. Então eles estão se movendo para o planejamento B. Jake não encontraria seus olhos. Eles pagaram a alguém na biblioteca para plantar evidências no seu computador. E-mails para Grayson há meses, antes mesmo de você se conhecer. Fazendo parecer que você o direcionou deliberadamente. Clara sentiu seu sangue ficar frio. Isso é impossível. Eu nunca... Não importa o que realmente acontecesse. Os e-mails parecem reais. Eles vão descobrir amanhã e usá-los na reunião do administrador. Jake finalmente olhou para ela. Não me inscrevi para enquadrar pessoas inocentes, Clara. Isso foi longe demais. Por que você está me dizendo isso? Porque eu devo a você, Jake disse simplesmente. Pelo que fiz 2 anos atrás. E porque tudo o que eu sou, eu não sou um monstro completo. Clara acredita nele.
Apesar de tudo, ela podia ver o remorso genuíno em seus olhos. "O que posso fazer?" ela perguntou. "Como faço para parar isso?" "Você não pode." Jake começou seu carro. "Mas talvez você possa usá-lo de alguma forma. Eu disse a você o plano deles. É tudo o que posso fazer." Quando Jake se afastou, Clara ficou congelada na calçada. Como ela poderia combater evidências fabricadas? Sua palavra contra o Blackwoods não seria suficiente. E se os curadores viessem esses e meios falsos, eles definitivamente votariam para suspender o controle de Grayson. Seus planos para um adiamento não importariam. Amanhã Grayson poderia perder tudo. Clara destrancou seu apartamento com mãos trêmulas e pegou seu telefone. Ela precisava avisar Grayson imediatamente. Mas enquanto ela discou o número dele, outro pensamento a atingiu. Se Blackwood e Victor estavam dispostos a fabricar evidências, talvez fosse hora de virar suas táticas contra eles. Clara desligou antes da chamada conectada. Ela precisava de tempo para pensar, para formular um plano. Algo que exporia a conspiração de Blackwood e Victor de uma vez por todas. E ela sabia exatamente por onde começar. Na manhã seguinte, quando Dawn quebrou a propriedade de Highridge, Clara chegou mais cedo do que o habitual. Ela encontrou Grayson no estábulo, já vestido para a reunião de administração em um terno escuro, que o fez parecer bonito e formidável. "Eu tenho uma ideia", disse ela sem preâmbulo. "Mas você não vai gostar." Grayson ouviu Clara delineou. "Seu plano." Sua expressão ficou cada vez mais perturbada. "Absolutamente não", ele disse quando ela terminou. "É muito perigoso. Se Blackwood percebe o que você está fazendo, ele não vai", insistiu Clara. "Não até que seja tarde demais." "Clara, esses homens estão dispostos a fabricar evidências, subornar as pessoas para ameaçar seu trabalho. Quem sabe do que mais eles são capazes? É exatamente por isso que precisamos detê-los. Agora, antes que eles possam causar mais danos..." Clara pegou suas mãos. "Confie em mim, Grayson. Eu posso fazer isso." Grayson olhou para as mãos unidas e depois volta para o rosto determinado. "Eu confio em você. Esse não é o problema." "Então, o que é?" "Já perdi meu irmão", disse Grayson em silêncio. "Eu não aguentava te perder também." Clara sentiu seu coração inchar de amor por esse homem que havia sofrido tanta dor, mas ainda encontrou a coragem de abrir seu coração novamente. "Você não vai me perder", ela prometeu, "mas temos que revidar, e essa é a nossa melhor chance." Depois de um longo momento, Grayson assentiu. "Tudo bem, mas você terá backup em todas as etapas do caminho." Clara sorriu. "Eu estava contando com isso." Enquanto finalizavam os detalhes de seu plano, o sol da manhã escorreu pelas janelas estáveis, iluminando os movimentos de poeira flutuando no ar. Do lado de fora, os cavalos pastaram pacificamente, sem saber da batalha, prestes a ser travados por seu futuro, e pelo futuro das duas pessoas que mais os amavam. A manhã da reunião do administrador ocorreu claro e frio. Clara chegou à propriedade antes da primeira luz, usando sua roupa mais profissional, um vestido da marinha simples e cardigã que ela geralmente salva para apresentações de bibliotecas. Hoje ela precisava parecer composta, confiante e completamente confiável. O plano que eles criaram era arriscado. Enquanto Grayson participava da reunião do administrador no escritório de seu advogado, Clara se colocava em perigo, entrando, em resumo, na cova do leão. "Você tem o telefone?" Grayson perguntou enquanto estavam na varanda da frente, o nascer do sol pintando o céu em tons de rosa e ouro. Clara deu um tapinha em sua bolsa. "Bem aqui. O aplicativo de gravação está pronto para ir. E a senhora? Winter sabe o que fazer. Ela vai me ligar com a emergência às 10 horas. Clara verificou seu relógio. "O que me dá uma hora com Blackwood antes de você chegar?" Grayson a puxou para perto, seus olhos cheios de preocupação. "Eu ainda não gosto disso." "Vai funcionar", Clara garantiu a ele, tocando seu rosto gentilmente. "Blackwood quer se gabar. Ele quer me ver se contorcendo quando revela esses e-mails falsos. Essa é sua fraqueza." "E Victor? Se as informações de Jake estão corretas, Victor não estará no escritório.
Ele estará na reunião do administrador, pronta para apresentar sua reivindicação sobre os cavalos. Clara endireitou o empate de Grayson. Você se concentra em adiar esse voto. Vou lidar com Blackwood. Grayson assentiu, depois se inclinou para beijá-la. Um beijo cheio de amor, preocupação e determinação. Tenha cuidado. Se algo parecer errado, eu vou sair de lá, prometeu Clara. O assistente de Martin estará do outro lado da rua, assistindo o tempo todo. Eles se separaram. Grayson dirigindo para o escritório de seu advogado, enquanto Clara se dirigia para os consultores financeiros de Blackwood, no centro da cidade. O pequeno prédio abrigava os negócios de Blackwood, onde ele conseguiu não apenas a Bell Estate, mas várias outras fortunas de famílias ricas. O coração de Clara bateu quando ela abriu a porta de vidro e se aproximou da recepcionista. Eu gostaria de ver o Sr. Blackwood, por favor. Meu nome é Clara Wren. A recepcionista, uma jovem mulher com cabelos cuidadosamente denominados, olhou surpresa. Você tem uma consulta? Não, mas acho que ele vai querer me ver. Clara forçou a confiança em sua voz. É sobre Grayson Bell. As palavras tiveram seu efeito pretendido. Minutos depois, Clara foi levada ao espaçoso escritório de canto de Blackwood. O próprio homem estava sentado atrás de uma mesa imponente, sua expressão uma mistura de surpresa e satisfação presunçosa. Miss Wren, isso é inesperado. Blackwood gesticulou para uma cadeira em frente a ele. Por favor, sente-se. Clara fez isso cruzando as pernas e colocando a bolsa no colo, posicionada para que o telefone dentro pudesse gravar claramente. Eu imagino que você está se perguntando por que estou aqui, ela começou. Eu tenho algumas ideias. Blackwood recostou-se na cadeira. Talvez você tenha reconsiderado nossa oferta. Clara mordeu o lábio, fingindo nervosismo. Não exatamente, mas tenho pensado no que Jake me disse. Sobre os e-mails que você supostamente encontrou. As sobrancelhas de Blackwood Rose. Supostamente. Nós dois sabemos que eles são falsos, disse Clara diretamente. Assim como nós dois sabemos o que você e Victor estão tentando fazer com Grayson. O sorriso de Blackwood estava frio. E o que exatamente você acha que é? Você quer o controle da propriedade. Victor quer os cavalos. E nenhum de vocês se importa que se machuque no processo. Clara se inclinou para a frente um pouco. Estou aqui para fazer uma contra-oferta. Os juros brilharam aos olhos de Blackwood. Estou ouvindo. Deixe Grayson em paz. Largue esta ridícula petição de competência. Em troca, eu desaparecerei de sua vida. As palavras doíam dizer, mesmo sabendo que faziam parte do plano. Não há mais Digger de ouro causando problemas. Blackwood a estudou. E por que você faria isso? Porque eu me preocupo com ele, disse Clara, deixando emoção real em sua voz. E eu não quero vê-lo perder tudo o que ama. Roy Nobre. O tom de Blackwood estava zombando. Mas temo que seja tarde demais para isso. Os curadores se reúnem em menos de uma hora e tenho evidências mais do que suficientes para convencê-los, incluindo esses e-mails. Clara fingiu reagir com alarme. Quais e-mails? Do que você está falando? Blackwood sorriu e abriu uma pasta em sua mesa. E-mails da sua conta pessoal para Grayson, datando de 8 meses atrás, muito antes da sua reunião de Chance na cerca. Ele deslizou uma página impressa na mesa. Você discutiu como abordá-lo, como ganhar sua confiança através de seus cavalos. Muito calculista. Clara olhou para o e-mail forjado, seu choque genuíno tornando seu desempenho convincente. Isso é impossível. Eu nunca escrevi isso. E, no entanto, aqui está. O sorriso de Blackwood aumentou. Parece muito como ele estava pagando antes de você se conhecer, oficialmente. As mãos de Clara tremiam, não inteiramente um ato. A extensão da fabricação de Blackwood era de tirar o fôlego. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Grayson nunca fez nada para machucá-lo. Algo endurecido aos olhos de Estate Blackwood. Seu pai confiava em mim com tudo. Eu construí a riqueza da propriedade para o que é hoje. Então Iril morreu e de repente Grayson começa a questionar minhas decisões, ameaçando me substituir. Ele balançou a cabeça.
Eu dei 20 anos à família Bell. Eu mereço minha parte. E Victor, o que ele merece? Justiça, disse Blackwood. Simplesmente. Andrew era seu parceiro em todos os sentidos. Eles tinham planos para esses cavalos. Os planos de arrecadar milhões. Clara sentiu um frio. A profundidade do ressentimento desses homens em relação a Grayson foi maior do que ela havia imaginado. Mas forjando evidências, subornando as pessoas, tem que haver uma linha em algum lugar, argumentou ela. Blackwood se inclinou para a frente. Nos negócios, Miss Wren, não há linhas, apenas resultados. Ele verificou seu relógio. Agora, se você me der licença, tenho uma reunião para participar. Os curadores estão esperando esses documentos. Clara pegou sua bolsa, pressionando o botão de parada no aplicativo de gravação. Ela tinha o que eles precisavam. Espero que você saiba o que está fazendo, Sr. Blackwood. As pessoas que desenvolvem seu sucesso nas mentiras geralmente acham que não dura. Blackwood se levantou, reunindo seus arquivos. Salve as aulas de moralidade, minha querida. Nesta tarde, Grayson Bell será removida como chefe da propriedade de sua família, e não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer sobre isso. Enquanto caminhavam em direção à porta, o telefone de Clara tocou. Diretor no cronograma SRS, Winters com a emergência falsa. Olá? Clara respondeu, fingindo preocupação ao ouvir. O quê? Ela está bem? Sim, eu estarei bem aí. Ela desligou e virou-se para Blackwood. Eu tenho que ir. Houve um acidente na propriedade. Um dos cavalos está ferido. Blackwood sorriu. Que conveniente. Dê a Grayson meus cumprimentos quando você o vir. Pode ser a última vez que ele o recebe em sua propriedade. Clara saiu correndo para fora do escritório, acenando para o assistente de Martin que estava sentado em um carro estacionado do outro lado da rua. Fase 1 completo. Agora tudo dependia de Grayson, e se ele poderia adiar o agente fiduciário por tempo suficiente para que eles usem a gravação. No escritório de advocacia de Martin Hamilton, Grayson sentou-se em uma longa mesa de conferência cercada pelos 7 curadores da Bell Estate. Victor Maxwell sentou-se no extremo outro, um pequeno sorriso tocando em seus lábios enquanto o presidente convocou a reunião para encomendar. Estamos aqui hoje para votar em suspender temporariamente o controle de Grayson Bell sobre a propriedade da família, aguardando a decisão do tribunal sobre a petição de Richard Blackwood sobre a competência mental, começou o presidente. Antes de prosseguir, Martin interrompeu. Meu cliente solicita um adiamento. Novas evidências vieram à tona sobre a conduta do Sr. Blackwood, que se destaca diretamente sobre esse assunto. Que evidência? Um dos curadores perguntou. Evidências de violação e fabricação de documentos, respondeu Martin. Precisamos de tempo para apresentar adequadamente essas evidências ao Conselho. Victor se inclinou para a frente. Isso parece uma tática de atraso. O Sr. Blackwood ainda não está aqui para se defender contra essas acusações. Exatamente. Meu ponto, Martin respondeu. Como ele é uma figura central nesse assunto, não devemos esperar pela chegada dele antes de votar. Os curadores murmuraram entre si, claramente divididos. Grayson verificou seu relógio ansiosamente. Eles precisavam parar por pelo menos mais 30 minutos para dar tempo a Clara para obter a gravação no escritório de Martin. Enquanto esperamos. Pelo Sr. Blackwood, disse Grayson, levantando-se. Eu gostaria de abordar a reivindicação de Maxwell sobre a propriedade dos cavalos. Os olhos de Victor se estreitaram. Minha reivindicação é direta. Andrew e eu tínhamos um acordo verbal sobre a criação e o treinamento desses cavalos. Após sua morte, Grayson me excluiu completamente. Um acordo verbal? Grayson questionou. Sem nenhuma documentação? Andrew confiou em mim, Victor revidou. Ao contrário de algumas pessoas, Grayson sentiu a facada familiar de culpa, mas empurrou através dela. Meu irmão manteve registros meticulosos de todos os acordos de negócios. Se esse acordo existisse, seria documentado. Nem tudo entre nós era negócios, disse Victor friamente. Estou bem ciente do seu pessoal relação com meu irmão. Grayson respondeu, e eu respeitei. Mas isso não oferece direitos de propriedade.
A propriedade da família Bell. A porta da sala de conferências se abriu e Richard Blackwood entrou, pasta na mão. Desculpe, estou atrasado. Tive um visitante inesperado no meu escritório. O presidente assentiu. Estávamos apenas discutindo o pedido de adiamento do advogado do Sr. Bell. Adiamento? Blackwood zombou. Por que motivo? Alegada evidência de má conduta da sua parte, explicou o presidente. O sorriso confiante de Blackwood não vacilou. Garanto-lhe que essas acusações são infundadas. De fato, tenho evidências de apresentar. Ele abriu sua pasta e começou a distribuir pastas para cada administrador. Esses documentos demonstram claramente a instabilidade do Sr. Bell e o mau julgamento nos últimos 3 anos. Grayson ficou tenso quando os curadores começaram a revisar os materiais. Eles continham tudo o que Jake havia alertado: estatatos de pessoas da cidade, registros financeiros com irregularidades e, o pior de tudo, os e-mails fabricados entre Clara e Grayson. Como você pode ver, continuou Blackwood, o Sr. Bell foi manipulado pela senhorita Wren, uma jovem com problemas financeiros significativos que o direcionaram especificamente para sua riqueza. Martin se inclinou para sussurrar para Grayson. Onde está Clara? Precisamos dessa gravação. Grayson verificou o telefone. Sem mensagens. Ela já deveria estar aqui agora. O presidente olhou para cima dos documentos com uma expressão problemática. Essas alegações são muito sérias, Sr. Blackwood. Se esses e-mails são autênticos, eles não estão, interrompeu Grayson firmemente. São fabricações criadas pelo Sr. Blackwood como parte de um esforço coordenado com Maxwell para assumir o controle da propriedade da minha família. Blackwood riu com desdém. Isso é absurdo. O Sr. Maxwell e eu mal nos conhecemos. Realmente? Uma nova voz falou da porta. Clara ficou lá, um pouco sem fôlego, seu telefone na mão. Não foi isso que você me disse em seu escritório 30 minutos atrás, Sr. Blackwood. Todas. As cabeças se viraram para ela. Victor Melrose de seu assento, enquanto o rosto de Blackwood escureceu de raiva. Miss Wren não faz parte desta reunião, protestou. Na verdade, acho que ela é, disse Martin de pé para inaugurar Clara na sala. Especialmente se ela tiver evidências relevantes para apresentar. Clara se aproximou da mesa com confiança, embora seu coração estivesse correndo. Eu gravei minha conversa com o Sr. Blackwood esta manhã. Ela levantou o telefone. Ele admitiu forjar esses e-mails e fabricar evidências contra Grayson. Ele também admitiu trabalhar com Victor Maxwell para assumir o controle da propriedade e dos cavalos. O rosto de Blackwood ficou pálido. Você não pode gravar alguém sem o consentimento deles. É ilegal. Não neste estado, corrigiu Martin. O consentimento de uma partida única é tudo o que é necessário. O presidente olhou entre Clara e Blackwood. Isso é verdade, Richard? Você forjou documentos para apoiar sua petição? Claro que não. Blackwood blustered. Ela está mentindo. Provavelmente editou a gravação para me enquadrar. Vamos ouvir e descobrir, sugeriu Martin, pegando o telefone de Clara e conectando-o ao sistema de alto-falantes da sala de conferências. A gravação começou a tocar, enchendo a sala com a voz de Blackwood, admitindo em fabricar evidências, seu ressentimento de Grayson e sua coordenação com Victor para seu benefício mútuo. Enquanto a gravação continuava, o rosto de Blackwood contorceu com raiva. Ele se lançou em direção a Clara. Você é pouco. Grayson se moveu rapidamente, colocando-se entre eles. Não toque nela. A segurança foi chamada e Blackwood e Victor foram escoltados do prédio. Os curadores estavam sentados em silêncio atordoado, as implicações do que ouviram afundar. À luz dessa evidência, disse o presidente finalmente, eu me movo que rejeitamos por unanimidade a petição para suspender o controle de Bell sobre a propriedade e lançar uma investigação completa sobre as ações de Blackwood como administrador. Moção foi apoiada e passada sem oposição. À medida que a reunião foi adiada, os curadores se aproximaram de Grayson um por um, oferecendo desculpas e apoio. Quando finalmente estavam sozinhos na sala de conferências, Grayson puxou Clara nos braços. Você foi incrível e incrivelmente corajoso. Clara sorriu para ele.
Nós fizemos isso. Juntos. Martin reuniu seus papéis, radiante. Esta gravação também acabará com a reivindicação de Victor nos cavalos. Nenhum tribunal o levará a sério agora que sua conspiração com Blackwood foi exposta. O que acontecerá com eles? Clara perguntou. Blackwood provavelmente enfrentará acusações criminais por fraude e possivelmente peculato, explicou. Martin. Precisamos auditar todas as finanças da propriedade. Quanto a Victor, ele deu de ombros, isso depende de como ele estava diretamente envolvido nas falsificações. Ao deixar o prédio, o sol do final da manhã parecia especialmente quente e brilhante. Clara pegou a mão de Grayson enquanto caminhavam até o carro. Há uma coisa que não entendo, disse ela. Como Jake sabia sobre esses e-mails falsos antes de serem apresentados hoje? A expressão de Grayson era atenciosa. Eu também tenho me perguntado isso. Ou Blackwood disse a ele, ou Jake estava mais envolvido do que deixou, terminou Clara. Ele parecia genuinamente arrependido quando me avisou, mas com Jake é difícil saber o que é real. Isso importa agora? Grayson perguntou gentilmente. Clara considerou a questão. Acho que não. Quaisquer que sejam as razões dele, seu aviso nos ajudou a preparar. De volta à propriedade de High Ridge, a Sra. Winters os recebeu com uma bandeja de chá gelado na varanda. Pelo olhar em seus rostos, eu diria que correu bem? Melhor do que esperávamos, confirmou Grayson, aceitando um copo. Blackwood e Victor foram expostos. Os curadores estão firmemente do nosso lado agora. A Sra. Winters sorriu amplamente. Eu sabia que vocês dois descobririam. A propriedade não sentiu isso vivo há anos. Depois que ela entrou, Grayson e Clara ficaram na grade da varanda, olhando para o pasto onde os cavalos pastavam pacificamente ao sol da tarde. Eu nunca te agradeci corretamente, disse Grayson em silêncio. Para quê? Por parar nessa cerca há todos esses meses. Por ver algo em mim que vale a pena salvar. Clara se inclinou contra ele. Você fez o mesmo por mim. Eu já existia antes, passando pelos movimentos. Você e os cavalos me deram algo para me importar novamente. Grayson virou-se para encarar, Clara pegando as duas mãos nas dele. Eu quis dizer o que disse ontem à noite, sobre como me sinto por você. Eu sei. Clara apertou as mãos. Eu também te amo. E a outra parte? Grayson perguntou, uma pitada de nervosismo em sua voz. Sobre o casamento? Clara sorriu. Essa parte foi definitivamente apressada. Temos tempo agora, Grayson. Hora de fazer as coisas certas. Alívio e felicidade se espalharam por seu rosto. Tempo, ele repetiu. Isso é tudo que eu queria. Um futuro com você sem ameaças que se pairam sobre nós. Bem, quase sem ameaças, alterou Clara. Ainda precisamos descobrir quem vai treinar Esperança. Esse potro tem uma faixa teimosa de 1 quilômetro de largura. Grayson riu, um som livre e alegre, que Clara percebeu que nunca tinha notícias totalmente dele antes. Acho que entre nós dois podemos gerenciar um cavalo obstinado, de mãos dadas. Eles desceram os degraus da varanda e através do gramado em direção ao pasto. Os cavalos levantaram a cabeça em sua abordagem, ninqueando em saudação. À meia-noite trotei na cerca, seguida de perto por Hope, que havia crescido significativamente nos últimos meses. Clara estendeu a mão para acariciar o focinho do potro, maravilhado com o quão longe eles haviam chegado. Você sabe, disse Grayson enquanto os observava, meu convite para que o primeiro dia fosse apenas o jantar. Eu nunca esperava que eu me apaixonaria por seus cavalos. Clara provocou. Que eu me apaixonaria por você, corrigiu Grayson suavemente. Clara sorriu para ele. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Quando o sol começou sua lenta descida em direção ao anoitecer, a mesma hora do dia em que haviam falado meses atrás, Magaisson puxou Clara para perto e a beijou. Um beijo que parecia uma promessa, como um novo paraturno. Atrás deles, a casa da propriedade ficou orgulhosa contra o céu dourado. Antes deles, os cavalos vagavam livremente em seu pasto, e entre eles, um amor que começou com um simples convite. Ao anoitecer, um convite que mudou as duas vidas para sempre. 6 meses depois, em um dia perfeito de primavera, Clara ficou no quarto da casa da propriedade, dificilmente reconhecendo seu reflexo no espelho.
Seu simples vestido branco fluía em torno dela como água. Nos cabelos ela usava uma coroa de flores silvestres reunidas no prado, onde ela e Grayson costumavam andar. A Sra. Winters se preocupou com a bainha do vestido. Você está linda, querida. Como você pertence aqui? Sinto que sinto, Clara admitiu, tocando o pequeno colar de pérolas Grayson havia lhe dado naquela manhã. Uma herança de família que pertencia à avó. Uma batida suave na porta os interrompeu. Para surpresa de Clara, foi Jake quem entrou, parecendo desconfortável em um terno. Você veio, disse Clara, genuinamente surpresa. O convite tinha sido a ideia de Grayson, um gesto de perdão que Clara não esperava. Não sentiria falta. Jake respondeu com meio sorriso. Você parece feliz, Clara. Muito feliz. Eu sou. Ela estudou o rosto dele, não vendo nada da antiga manipulação lá. Após a reunião do administrador, Jake se apresentou voluntariamente, admitindo seu papel no esquema de Blackwood, mas também fornecendo evidências importantes que ajudaram a construir o processo criminal contra o ex-administrador. Como está o novo trabalho? Jake encontrou trabalho na loja de ferragens local, em comparação com os esquemas financeiros em que ele esteve envolvido, mas um trabalho honesto. É bom, simples. Acontece que sou muito bom em vender tinta. A Sra. Winters se desculpou. Com tato, deixando-os sozinhos. Nunca tive a chance de agradecer, disse Clara. Pelo aviso sobre os e-mails. Isso fez toda a diferença. Jake deu de ombros. Menos eu poderia fazer, depois de tudo. Outra batida, e desta vez foi a Sra. Winters retornando. Está na hora, querida. Todo mundo está esperando. Clara respirou. Fundo. Preparar. A cerimônia foi realizada no pasto, com os cavalos observando curiosamente por trás de uma cerca decorativa. Uma pequena reunião de amigos testemunhou. Martin Hamilton, os curadores de apoio, os colegas de trabalho de Clara da biblioteca e alguns dos parceiros de negócios de Grayson que se mostraram leais durante a crise. Enquanto Clara atravessava a grama em direção a Grayson, que esperou sob um arco de rosas brancas, lembrou-se da primeira noite em que se aproximou da casa dele para o jantar, nervoso, incerto, esperando fazer uma saída rápida. Agora, ela estava caminhando em direção ao seu futuro, em direção ao lar e à família que havia encontrado quando menos esperava. Os olhos de Grayson nunca deixaram seu rosto quando ela se aproximou, sua expressão cheia de admiração e amor. Quando ela o alcançou, ele pegou as mãos nas dele. Você voltou. Ele sussurrou, ecoando suas palavras do primeiro jantar. Clara sorriu. Eu disse que faria. Enquanto eles trocavam seus votos, a esperança agora quase adulta colocou a cabeça pela cerca, ninqueando suavemente como se estivesse oferecendo sua própria bênção. Os convidados riram e Clara estendeu a mão para acariciar o focinho do cavalo antes de voltar para Grayson. Eu faço, ela disse claramente, significando com todo o coração dela. Mais tarde, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher no gramado do que agora era sua casa, Grayson a puxou para perto. Feliz? Ele perguntou suavemente. Clara olhou em volta para a propriedade, para os cavalos pastando à distância, no local que havia passado de um sonho de infância para sua realidade. Completamente, ela sussurrou de volta. Embora eu ainda não possa acreditar que tudo começou comigo invadindo sua propriedade. Grayson riu. Melhor invasor que eu já peguei. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu nas mesmas cores, do dia em que se conheceram, Clara e Grayson ficaram juntas na varanda, vendo seus convidados se misturarem no gramado. O que você acha de expandir o estábulo? Grayson perguntou de repente. Há uma fazenda à venda no futuro. Boas pastagens. Clara sorriu. A ideia de ir remando o pequeno paraíso de seus pequenos cavalos a atraiu. Eu acho que parece perfeito. E, talvez... Grayson hesitou. Uma mistura de esperança e vulnerabilidade em seus olhos. Talvez em 1 ano ou 2, poderíamos pensar em expandir também de outras maneiras. Esta casa foi feita para uma família. O coração de Clara inchou de... Amor, eu gostaria disso, muito. Quando a noite caiu, as estrelas apareceram uma a uma acima da propriedade de Highridge.
As mesmas estrelas Clara olharam quando criança, sonhando com cavalos e felicidade. Sonhos que finalmente se tornaram realidade, todos por causa de um convite ao anoitecer. Um convite que a levou para casa.